Olá, sejam bem-vindos à primeira Conferência Anual de Saúde e Economia, uma iniciativa do ECO, em parceria com a Luz Saúde, a True Clinic e a Advance Care, a quem agradecemos o apoio. Quero também agradecer desde já aos nossos oradores que aceitaram juntar-se a nós para debater um setor tão crítico para o país. O setor da saúde enfrenta uma série de desafios. O envelhecimento da população e a prevalência de doenças crónicas crescente, que vai acarretar também custos mais elevados, e isso leva-nos também à questão da sustentabilidade financeira do sistema, o acesso desigual à saúde, sobretudo numa altura de deterioração do Serviço Nacional de Saúde, ou a falta de profissionais, enfim, só para citar aqui alguns exemplos. É também um tempo de oportunidades, em que várias tecnologias concorrem para a melhoria da prevenção e tratamento de doenças, telemetria, telemedicina, a inteligência artificial, o machine learning, a robótica e a automação, a biotecnologia ou a medicina de precisão. Tecnologias que, por outro lado, também levantam questões sobre o investimento, a sua implementação e a sua regulação. Estes desafios colocam-se também, naturalmente, ao setor privado, que tem vindo a crescer de forma significativa nos últimos anos. O setor da saúde já representa um volume de negócios de cerca de 34 mil milhões de euros, envolve mais de 100 mil empresas e emprega mais de 400 mil pessoas. A contratação de seguros de saúde tem também vindo a crescer a um ritmo acelerado, com a produção neste segmento a aumentar 34% entre 2019 e 2022, mas cobre ainda uma percentagem pequena dos gastos. Portugal é, de resto, um dos países da OCDE onde a percentagem dos gastos diretos das famílias com cuidados médicos e com medicamentos é mais alta dentro da OCDE, 28,6%. Enfim, nos últimos largos tempos, a saúde tem sido notícia pelas piores razões, devido às fragilidades e insuficiências do SNS. Vamos naturalmente falar sobre elas, mas vamos sobretudo debater soluções para que Portugal de facto tenha uma saúde melhor e seja financeiramente sustentável, o que é também decisivo para a nossa economia. Vamos então passar ao nosso primeiro painel, Investigação e Desenvolvimento, Novos Desafios no Setor da Saúde, para o qual convido Pedro Faria, consultor de tecnologia, Nelson Fontainhas, CFO, Program Leader de Deloitte e líder da área de Health Science da consultora, e Helder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Muito obrigado vós três, mais uma vez, pela vossa presença. E eu vou começar pelo Pedro para nos dar aqui uma primeira leitura sobre aquilo que são as tecnologias que estão, de facto, aqui a marcar a revolução digital na saúde. E uma delas é a inteligência artificial, que está, de facto, a ter um impacto muito significativo numa série de domínios. E o Pedro acabou de finalizar enfim, foi a tradução que eu encontrei. Isto são conhecidos como os LLMs, mas é um modelo de linguagem de grande escala, portanto, que utiliza a inteligência artificial generativa, que permite fazer um pré-diagnóstico avançado aos doentes. Quer-nos explicar o que é este projeto e como é que este tipo de tecnologia pode, de facto, trazer aqui mudanças significativas na saúde? Boa tarde. Antes de mais, eu acho, pelo menos eu não me lembro, de uma evolução tão rápida a nível da tecnologia como aconteceu com a AI e os LLMs, os GPTs, que agora toda a gente fala. As pessoas não têm noção, mas isto saiu em novembro do ano passado, ou seja, e o salto é gigantesco. A forma de trabalhar a informação e a disponibilização da informação às pessoas mudou radicalmente o paradigma. No caso em específico, por exemplo, isso é uma aplicação prática que, por acaso, acabamos de o fazer no pré-diagnóstico. A aproximação, para além dos recursos e das optimizações que nós podemos fazer a nível de recursos humanos, eu não quero entrar pelo medo de estarmos a roubar postos de trabalho. Eu acho que isto é uma revolução industrial e que vai mudar e que vai gerar outros empregos.
Mas o acesso ao conhecimento vai ser muito mais instantâneo e permitir um tratamento da informação muito mais natural. Até porque, neste caso, o que nós vimos é o pré-diagnóstico médico. Mas, por exemplo, se falarmos a nível de saúde mental e aplicarmos um LLM a um chatbot que consiga apoiar as pessoas que estejam a passar por algum género de problema psicológico, principalmente em Portugal, que culturalmente ainda há algum estigma com a saúde mental. Isso quer dizer, é mais uma ferramenta para podermos cuidar das pessoas com todo o anonimato e sem o peso de estar a falar com uma pessoa real. Nomeadamente para tentar diagnosticar. Diagnosticar, apoiar e agora já dá praticamente para caracterizar a forma como o próprio robô fala. Ou seja, a nível de comunicação, o fato de não haver ninguém no meio quer dizer que também não há hipótese de julgamento. Não há julgamento, não há estigma. E é completamente anónimo. Na saúde mental isso é claro. Em relação à saúde normal, eu falo por mim, estou mais na área da tecnologia, trabalho com saúde, mas sou médico. O simples facto de às vezes não sabermos como especialidade marcar. Uma coisa tão simples quanto essa. O pré-diagnóstico que se pode fazer neste momento em 1 minuto sem depender de recursos humanos, não desfazendo mais uma vez os recursos humanos e a necessidade deles existirem. Mas faz-se um encaminhamento, não é? Um encaminhamento muito mais eficaz, que também permite às pessoas que depois fazem o processo posterior ser muito mais eficaz. Mas não há nenhum estigma 100% confidencial, ou seja, passa a ser uma ferramenta. Nelson, pode-se dizer que estas tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial, vão dar uma espécie de superpoderes aos médicos e aos outros clínicos. Que impacto é que isto pode ter na saúde e, nomeadamente, no negócio? Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, só dar nota que o setor da saúde provavelmente é daqueles que mais impactado vai ser de forma muito visível e direta pela inteligência artificial. Acima de tudo, porque há, digamos, tudo o que é saúde ainda tem um certo grau de incerteza e alguma desintegração de informação entre os vários players que constituem o ecossistema da saúde. Há, digamos, alguns pontos desconexos que é preciso ainda ligar e há muita incerteza e a inteligência artificial vem exatamente preencher esses espaços. Dar aqui nota que nós fizemos um projeto há muito pouco tempo para uma fundação em Portugal que queria investir nesta área e procurou casos de aplicação prática da inteligência artificial na saúde. E só para 5 ou 6 patologias nós tivemos logo numa primeira leva mais de 100 e tal aplicações práticas. É que a dificuldade não vai ser onde aplicar, é escolher e fazer aqui as boas escolhas. Pronto, efetivamente está aqui, se pegarmos em tudo o que a inteligência artificial pode fazer, não apenas os modelos de linguagem em larga escala, mas também capacidade de interpretar imagens, som, de fazer correlações, digamos, aquilo que é o Advanced Analytics. Isto vai ter, digamos, uma aplicabilidade muito visível, desde logo daquilo que é o circuito do paciente, desde aquilo que é a prevenção. Hoje em dia todos nós podemos ter um conjunto de aparelhos que vão medindo uma série de parâmetros que nos podem alertar e podem melhorar a forma como nós vivemos e assim também prevenir, digamos aqui, a doença e agir mais naquilo que é o bem-estar. No diagnóstico, estes exemplos que o Pedro falou vão ser muito claros, quer do ponto de vista da interpretação de imagem, quer do ponto de vista da coletânea. Para terem uma ideia, os médicos muitas vezes são confrontados com tenho exames num determinado formato, tenho imagem, tenho aquilo que foi o que o paciente me disse,
os PDFs com os relatórios, o que seja, e fazer tudo isto em algum sentido e ajudar o médico, digamos, é algo que também vai ser muito aplicável. Nós estamos em Portugal a fazer com o prestador de cuidados um piloto desse mesmo âmbito para preparar toda a informação, digamos, pré-ato clínico do médico para acelerar tudo isto através de diferentes tecnologias de inteligência artificial. Depois o próprio tratamento, obviamente, com a precisão que a inteligência artificial nos vai permitir, quer do ponto de vista daquilo que são as intervenções cirúrgicas, quer do ponto de vista que é a retroalimentação do feedback do paciente para melhorar o tratamento e depois a sua própria monitorização. Ou seja, as empresas vão ter aqui uma panóplia de quem está na área da saúde, uma panóplia de instrumentos para gerir todo este ciclo daquilo que é a jornada do cidadão ou do paciente. Mas também não só aí, se pensarmos na questão da investigação e desenvolvimento, a inteligência artificial vai acelerar muito o ciclo de investigação e desenvolvimento. Nós podemos pôr a máquina a simular as interações moleculares de um determinado medicamento, podemos pôr a máquina a ver o perfil ideal de quem eu vou recrutar para um ensaio clínico e com tudo isso eu vou poupar tempo, investimento e dinheiro. Aliás, vê-se, há uma dinâmica muito particular neste momento daquilo que é no biofarma, ou seja, nas farmacêuticas, do ponto de vista que é as fusões e aquisições, uma vez que o posicionamento de algumas empresas neste campo do R&D está a modificar, algumas a tentarem deixar isso só para os grandes que têm mais escala e mais capacidade para investir. Há uma dinâmica interessante até do ponto de vista económico. As empresas vão, efetivamente, depois também poder gerar bastante eficiência naquilo que é o seu modelo de negócio, mas também eficácia. Porque o paciente e o cidadão vê, digamos, um mundo a evoluir na tecnologia e espera que a saúde aconteça a mesma coisa. O cidadão vai ver uma saúde cada vez menos física, mais digital, a ver uma saúde que se calhar antes era 90% dentro de 4 paredes num hospital ou numa clínica para ser em casa ou em qualquer lado em que eu esteja, uma saúde que era vocacionada para a doença e não para a saúde ou até mesmo atrás para o bem-estar, e as empresas vão ter que passar a olhar para o cidadão como um consumidor e não como um paciente, em que toda a experiência que tem pode ser muito ajudada pela inteligência artificial. Toda essa jornada. Exatamente. Heller Mota Filipe, isto também se aplica à indústria farmacêutica e ao medicamento em particular. Portanto, como é que essas novas tecnologias estão a trazer também aí avanços significativos? Boa tarde a todos. O Pedro dizia que na área dele estava a haver uma revolução e provavelmente era uma revolução como nunca tinha acontecido. Isso aplica-se à indústria farmacêutica e à inovação terapêutica. Nós hoje temos medicamentos que há 10 anos nós classificaríamos isto que hoje é um medicamento como ficção científica. Nós hoje temos células que são medicamentos, que têm um nome comercial, têm uma autorização de introdução no mercado e que são células. Nós hoje, os anticorpos monoclonais, quando eu estudei, dir-se-ia que nunca poderiam ser medicamentos porque eram semelhantes às estruturas biológicas e, portanto, o organismo não ia ver a diferença e, por outro lado, eram moléculas tão grandes, dificilmente eram absorvidas. E hoje, tudo o que acaba em MAB é anticorpo monoclonal e muitos deles já terminaram o prazo de exclusividade no mercado, portanto já têm biosimilares presentes. E, portanto, tudo isto está a acontecer rapidamente e as novas tecnologias têm ajudado. Hoje nós só temos estes novos medicamentos porque conseguimos metodologias novas na área da biologia molecular, na área da genética, e é preciso a tal inteligência artificial e todas estas novas tecnologias para trabalhar os dados e gerar conhecimento que permite depois desenvolver os novos produtos, conhecendo novos alvos. Hoje temos medicamentos para doenças raras que há uns anos sabíamos que elas existiam porque víamos os doentes com determinado tipo de fenótipo, portanto de sinais e sintomas, mas nem sabíamos o que é que estava por trás dessas doenças. Hoje sabemos o que está por trás e temos medicamentos para isso, resultado da aplicação deste tratamento do conhecimento, ou por outra, dos dados que levam a conhecimento. E vai haver uma tendência para as terapêuticas serem cada vez mais personalizadas? São neste momento já. Hoje, por exemplo, falando do cancro da mama, já não há o cancro da mama. Hoje temos medicamentos
que estão avaliados e autorizados apenas para uma área muito específica desta doença, porque expressa determinado receptor, porque tem determinada mutação e só podem ser usadas nesses. Isto resulta desta capacidade de tratar os dados e gerar conhecimento. Isto vai ser cada vez mais frequente. E depois há outro aspecto que é na boa utilização destes fármacos. Isto é, torna-se mais fácil medir os resultados em mundo real. Nós hoje autorizamos medicamentos com base nos ensaios clínicos e para ajudar aos próprios tratamentos, os resultados dos ensaios clínicos, hoje temos instrumentos que não tínhamos e esse é um problema, porque quando nós dizemos que o medicamento demora muito tempo a chegar ao mercado, e demora normalmente mais de 10 anos em média, é um medicamento, todo o processo para poder chegar ao mercado. Hoje temos uma aceleração graças a estas novas tecnologias, mas temos também uma melhor utilização e teremos no futuro uma melhor utilização porque conseguimos monitorizar no mundo real e em tempo real os resultados, efeitos adversos e um outro aspecto importante. Não sei se toda a gente que aqui está tem a noção que as pessoas, nomeadamente o idoso, toma frequentemente mais do que 10 medicamentos e vai tomando diferentes medicamentos ao longo do tempo. E hoje, para um farmacêutico, é muito difícil gerir todas estas combinações que os doentes vão tendo e com o perfil que cada um tem de utilização dessas mesmas combinações. Uma complexidade. Se nós tivermos estas novas tecnologias a ajudar-nos a fazer as combinações e a alertar-nos para efeitos adversos, interações, etc., torna a vida do farmacêutico e a segurança do doente muito mais eficaz e mais... Exatamente. Pedro, enfim, são coisas que já estão connosco há alguns anos, enfim, cresceram, por exemplo, com a pandemia, mas há aqui, de facto, muita margem para desenvolver coisas como a telemetria e a telemedicina. Sim, até vou tentar ligar os dois assuntos, porque Big Data já existe há muito tempo, só que estava só disponível a algumas entidades académicas, a grandes empresas. A grande diferença é, de forma semelhante ao telefone, ao smartphone, as novas ferramentas daí quase que democratizam a análise da Big Data. Ou seja, que está a levar a esta exponenciação. Falando em Big Data, podemos ir para a telemetria, ou seja, nós podemos ter milhões de dados, mas se não os soubermos tratar, é lixo. Ou seja, estão a surgir... a pandemia realmente mudou o paradigma, mas agora estão a surgir, eu diria, uma segunda fase, que é a telemedicina remota, e a telemetria é colocar equipamentos na casa de pessoas de risco, idosos, doentes crónicos, que permitam ter informação e extrair informação diretamente para as equipas médicas, tratá-las e lá está, depois pegar nos mecanismos de análise, principalmente para retirar tendências e tentar ser mais efetivo. As novas soluções que estão a surgir neste momento, apesar da legislação portuguesa ainda não se adaptar bem à nova realidade, por exemplo, na medicina ocupacional ainda obriga a presença de um médico, ou seja, nós podemos ter uma equipa remota completamente equipada com um médico noutro país, e a consulta poderia acontecer. Não acontece porque a legislação não o deixa. Fica estar presente, exato. Mas hoje em dia isso podia já ser feito de forma remota. Hoje em dia podia já ser feito. Temos projetos, por exemplo, em Portugal nós temos acesso relativamente perto à saúde, mas, por exemplo, há aplicações que nós estamos a estudar, por exemplo, para a África, para Angola e para sítios em que, por exemplo, Angola é um bom exemplo porque tem muitos enfermeiros e tem muito poucos médicos. Ou seja,
isto acaba por ajudar e otimizar o processo todo, de uma forma que há uns anos atrás era completamente impossível. No fundo, aumentar o acesso à saúde. E o controle, principalmente prevenir. E acho que a palavra aqui é mesmo prevenir, porque a telemetria pode prevenir um problema antes dele ser tarde demais. E a medicina reativa nunca vai funcionar tão bem como a preventiva. E os novos equipamentos é isso que estão a permitir, é amplificar a prevenção. E o investimento na prevenção, para mim, como informático, eu acho que é o que vai ter mais impacto a nível de saúde e mesmo a nível cultural nos próximos anos. Nelson, apesar destas, de facto, potencialidades, aquilo que se prevê é que com o envelhecimento da população haja um aumento, enfim, não só das doenças crónicas, como de comorbilidades, e sabemos que isso vai criar um problema de financiamento no sistema. Como é que se consegue, por um lado, que o sistema tenha capacidade para adotar estas novas tecnologias e, por outro, como é que elas podem ajudar o sistema a resolver a sua própria sustentabilidade? Muito bem, acho que não há sequer a hipótese de não considerar estas tecnologias na saúde, mesmo daquilo que é a gestão do sistema. Como já se falou aqui, não é? O envelhecimento da população, 75 ou 3/4 da população terá alguma doença crónica com que vive. Este exemplo que foi dado, a média dos 10 medicamentos, tudo mais. O standard de vida nunca tende a reduzir, tende a aumentar, logo a expectativa que temos sobre os cuidados, a qualidade, o acesso e tudo mais vai sempre aumentar, não há qualquer perspectiva que os gastos com saúde venham a baixar. Eles têm subido naquilo que é o mundo desenvolvido acima dos 4% ao ano, em Portugal 3,8% média bem dos últimos 20 e tal anos. E as economias não crescem a estes ritmos. Portanto, há aqui um stress no sistema. E pronto, e não há dúvida que a inteligência artificial é, de facto, um instrumento, porque não só do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista do gasto que eu tenho para prestar os mesmos cuidados, mas sim também da eficácia e da melhoria dos cuidados, nomeadamente ao nível da prevenção. Fazendo aqui uma ligação também com o que foi dito pelos colegas de painel, que é este tema dos dados é muito, muito importante, e vamos começar a ver cada vez mais histórias deste género, que é, há uma das grandes tecnológicas, não vou dizer qual, mas das grandes tecnológicas mundiais, que já consegue ter um grau de alguma assertividade na prevenção daquilo que é uma doença cardíaca só pelo scan da retina, pelos nossos olhos. Mas qual é a relação entre os olhos e esta patologia? Bom, não sabemos. Agora, o que sabemos é que temos milhões e milhões e milhões de scans de retina que os nossos telemóveis, os nossos aparelhos fazem todos os dias. Nós estamos a gerar muitos dados com os quais conseguimos aprender e criar então estas correlações. Falávamos aqui da questão também da eficácia da terapêutica dos biofármacos. À medida que nós vamos tendo mais feedback das pessoas através dos Patient Reported Outcomes, ou daquilo que se pretende um dia, não só remunerar o sistema através, digamos, do volume que o sistema presta, quantos medicamentos tomaste, etc., mas sim através daquilo que é as seguradoras, os Estados, pacientes que pagarem em função do resultado que têm, vai haver muito report do que é que está a acontecer a cada um dos fármacos. E vamos poder ter aquilo básico, real life data disponível para podermos afinar aqui muito. Ou seja, há muita coisa para fazer do ponto de vista da eficácia e da prevenção, que é uma forma de amortecer o crescimento da despesa. Portanto, este é olhar para o sistema neste sentido da pressão entre o que é o crescimento das economias, um pouco mais anémico, e o crescimento da despesa da saúde, 4% ao ano, que se tem vindo a passar. Só com tecnologia conseguimos quebrar esta pressão. Criando mais eficiência. Criando mais eficiência. O segundo aspecto há aqui também um sem número de oportunidades que vêm com esta discussão. Aquilo que nós, se calhar, tendencialmente conhecemos como prestador de cuidado, os prestadores de produtos e serviços, medtech, biofarma, etc., e os reguladores e os pagadores,
digamos, este ecossistema vai mudar também um pouco. Okay? Que é aquilo que nós antevemos para o futuro da saúde, vão aparecer cada vez mais, digamos, empresas que vão servir de plataforma de dados, plataforma de apoio a todo o resto do ecossistema, como, por exemplo, dar estes modelos em que eu com a retina consigo ter aqui algum diagnóstico e essas pessoas não são seguradoras, não são biofarmas, vão ser a emergência de novos players. A AWS, a Google, a de informação numa simples app. Uma app que vai, pronto, e que vai muitas vezes consumir, digamos, grandes modelos que são criados por estas grandes plataformas tecnológicas, que elas vão ter um papel, vão todas a gastar, investir muito dinheiro para terem papel ativo nesse aspecto. Por outro lado... Quanto mais uma área em que as Big Techs vão dar cartas. Obviamente estão sentados num montão de dados, pegando aqui naquilo que foi dito, têm uns balanços simpáticos para poderem investir, sabem para onde é que o mundo vai e estão atrás disto. Da mesma forma, há outros, digamos, vão surgir aqui alguns outros players ou intermediários entre o cidadão e aquilo que é o ecossistema da saúde. Nós todos sentimos, eu vou durante um ano a não sei quantas entidades diferentes, nenhuma delas relaciona entre si, quem gera o meu caso sou eu. Há um dia que alguém gira a saúde por mim, quais são os exames que eu tenho que fazer, quando, onde é que está melhor, onde é que está melhor este dia, até aparecer a uberização, entre aspas, da saúde e da relação com os pacientes. Há muita gente a investir e muitas empresas, startups inclusive, a dinamizar muito este mercado, porque do ponto de vista daquilo que é dinâmica económica também é importante. Temos a despesa, mas também vamos ter aqui muitas oportunidades de negócio. Dar aqui uma nota que é o que se espera que daqui até 2030 só o que valem as empresas da AI sobre a saúde vai multiplicar por 10. Okay? Para chegar até qualquer coisa tipo 200 bilhões de euros de volume de negócio anual só em AI na saúde. E se calhar daqui a 2 ou 3 anos estamos a atualizar esses valores em alta. Para cima. Em alta. Para cima. Em alta. É da nota, Filipe. A pressão que existe, de facto, no financiamento tem também a ver com o medicamento, não é? Naturalmente. A sua previsão é que a inovação vai acrescer mais custos ou não? Ou podemos ver aqui um mercado a ajustar? A inovação, numa primeira fase, vai acrescer mais custos. Sem dúvida. Não vai. Está. Neste momento, desde há 2 ou 3 anos, a despesa com medicamentos no hospital, do Serviço Nacional de Saúde, está a aumentar a 2 dígitos, que nunca tinha acontecido. Isto resulta da incorporação da inovação terapêutica, não é? Portanto, isto vai continuar. Basta vermos o que está em ensaios clínicos e vai entrar no mercado nos próximos anos e não há dúvida absolutamente nenhuma que temos que estar preparados para aumentar a despesa, para que a despesa aumente. Eu dou só 2 exemplos. Há um que está novamente nas notícias, que é o da atrofia muscular espinal, que chegou ao mercado a 2 milhões de euros por tratamento, por ampola. Neste momento está a 700 mil euros, que apesar de tudo é grande. E aproveito para dizer que eu acho que esta discussão hoje está inquinada porque o doente ou tem ou não tem direito e está em condições ou não e tem critério clínico para o medicamento. E em Portugal, quem tem critério clínico para o medicamento, o Serviço Nacional de Saúde dá-lhe acesso. E, portanto, discutir que as pessoas podem não ter acesso porque é uma coisa de 2 milhões de euros, não é assim que funciona o nosso sistema. E, portanto, ou tem critério clínico e tem direito a ter acesso ao sistema e deve ter disponibilizado a melhor terapêutica. E, portanto, acho que a discussão está completamente ao lado. Já agora eu aproveito para lhe perguntar, peço desculpa, quando olha para quer o Sistema Nacional de Saúde, quer o sistema privado, nota que há disponibilidade, de facto, para acolher estas novas terapêuticas, para as disponibilizar? Esse é o que... Para disponibilizar, sim. Até hoje, e aí vem a sustentabilidade. Até hoje, o Serviço Nacional de Saúde tem como princípio dar os medicamentos que estão aprovados em Portugal de acordo com critérios clínicos e não de acordo com o preço ou haver regras de acesso porque o medicamento é muito caro, etc. Até hoje, não, porque temos um sistema nacional de saúde, um Serviço Nacional de Saúde que ainda permite isto. No privado,
obviamente que é diferente, porque as regras são diferentes. E aí o doente ou os sistemas de seguros têm que pagar esse acesso, mas o princípio parece-me que, quando não está assegurado pelo privado, deve estar assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde, de acordo com, com a nossa estratégia. O que é que eu espero? Que no futuro estas novas tecnologias nos ajudem a ter uma gestão mais eficiente e criteriosa das tecnologias e, portanto, se não a diminuir o investimento em tecnologia, em medicamentos e dispositivos médicos, pelo menos a ter um uso mais criterioso dos recursos, ter destas tecnologias ajudado a escolher os doentes por critérios clínicos, mas integrando toda a informação clínica de forma a termos a melhor escolha, que agora o humano não consegue integrar tudo de maneira a escolher o melhor com critérios clínicos e o princípio do custo-efetividade. Qual é o problema aqui? Por isso é que eu não estou tão otimista como os meus colegas em termos de velocidade. Porque há um passo limitante. A saúde é muito regulada. É das áreas mais reguladas, diz que logo a seguir à aeronáutica. Íamos falar justamente desse ponto a seguir. Ok. Mas para mim tem que entrar na discussão, porque a educação dos profissionais que, quando se formaram, não sabiam sequer que estas tecnologias existiam. E a validação das tecnologias é fundamental para que possam ser verdadeiramente adotadas e utilizadas. Pronto, e indo, enfim, uma questão que estava aí a levantar, que é a capacidade que vamos ter de determinar de forma, se calhar, mais rigorosa e efetiva a necessidade das terapêuticas. Mas quando falamos de inteligência artificial, e eu ia perguntar aqui ao Pedro, porque há sempre aquela questão do enviesamento do algoritmo, e agora, muito recentemente, por exemplo, houve uma notícia no Reino Unido, onde a atribuição de transplantes, nomeadamente do fígado, já é determinada por um algoritmo. Portanto, é um algoritmo que decide qual é que é a próxima pessoa que vai receber aquele fígado que está disponível, sendo que surgiram, enfim, já algumas queixas porque, por exemplo, parece que o algoritmo discrimina negativamente os mais jovens, ou seja, entende que deve dar prioridade a quem tem mais idade, o que levanta depois questões sobre se aquele jovem, se tivesse o fígado, se calhar ia ter mais anos de qualidade de vida que não vai ter. Enfim, claro que isto, todos os argumentos são possíveis, mas, ou seja, é preciso olhar muito bem para este problema do enviesamento dos algoritmos, ainda por cima estamos a falar da saúde das pessoas, isso está acautelado. Quem é que tem que acautelar isto? Não é um tema simples, porque na tecnologia, como em todas as áreas, há chavões quase de marketing que toda a gente usa para cima e para baixo. Aquilo que estava a dizer é exatamente isso. Não é inteligência artificial, é algoritmia, é if then else. Isso quer dizer que há uma pessoa ou pessoas que definiram essas regras. Ou seja, é fácil atirar as culpas para cima do algoritmo e ignorar quem é que definiu as regras que ele tem de correr. Mesmo nas novas tecnologias daí, simplesmente a coisa vira ao contrário. São pessoas na mesma, mas vai depender, aquilo vai responder consoante aquilo que as pessoas treinaram e ensinaram o modelo a fazer. Ou seja, eu ouço muitas vezes falar dos empregos que isto vai terminar. Eu acho que vai terminar os empregos das pessoas que não se quiserem adaptar. Porque isto vai ser uma ferramenta que eu acho que vai ser usada para toda a gente. Eu acho que é muito complicado, porque a evolução que houve, por exemplo, este último ano, o mercado acaba sempre por mandar, não é? Ou seja, não queria citar muitos nomes, mas, por exemplo, a OpenAI, com a Microsoft, com a Anthropic, com o Facebook, esta guerra comercial é o que está a impulsionar tudo aquilo que aconteceu num ano. Aconteceu mais num ano do que nos últimos 20 anos.
E tens tido Isso muito... quer dizer que os mecanismos regulatórios muito dificilmente vão reagir a tempo de se adequar a estes mecanismos. Isso não quer dizer que eu não acho que isto que tem de ser feito um trabalho tipo, até dando um exemplo, a cibersegurança era sempre o informático na cave, não é? Agora não, agora há o diretor de cibersegurança que se senta no board, que já faz parte da decisão estratégica da empresa. Aqui é exatamente a mesma coisa. Os mecanismos regulatórios têm de ter pessoas que consigam ser sensíveis àquilo que está a acontecer no mundo, principalmente a uma coisa tão estruturante como esta. Se isso não acontecer, o mercado vai acabar por mandar na mesma. Simplesmente vai haver um desfazamento e um gap cada vez maior entre o que é permitido fazer e aquilo que é possível fazer. O que é dramático quando temos os países anglo-saxónicos a investir completamente nisto. E num ano já conseguiram estar 5 anos a nós a ver. É um bocado absurdo aquilo que eu disse, mas é verdade. Sim. Mencionou a questão da cibersegurança. Essa é uma questão que se vai colocar cada vez mais. A privacidade e a cibersegurança. Sim, sim. Antigamente já se falava muito em cibersegurança e era um tópico bastante quente. Agora, há outros desafios que se levantam que a nível destes modelos aplicam-se ao lado dos problemas todos que nós temos ouvido falar de copywriting e direitos de autor. E a coisa é exatamente a mesma. Os hackers agora usam GPT para saber como cracar sistemas. Ou seja, e de onde é que vem essa informação? Será que a informação da minha empresa está no... superpoderes e, portanto... Não é? Ou seja, ele vai responder com a informação que ele tem e trata para nos dar. Isso quer dizer, será que ele tem a minha informação da minha empresa para dizer o que é que... como reagir? E nós, ao mesmo tempo, vamos estar, se calhar, mais predispostos a ceder dados, porque achamos que isso vai ser importante para a prevenção da nossa saúde e para o tratamento da nossa saúde. Há um paralelismo que é a mesma coisa que a nuvem. Toda a gente fala na nuvem. Não há nada na nuvem, sou servidor. Mas para a maior parte das pessoas é a nuvem e está em algum lado. Não está em lado nenhum. Está nas máquinas, simplesmente está descentralizado. Aqui vai acabar por ser exatamente a mesma coisa. A globalização e a velocidade com que a informação está a ser tratada, analisada. Nós já tínhamos problemas com a velocidade que os bots da Google tratavam a nossa informação. A informação que nós damos quando estamos a trabalhar com, por exemplo, o Gmail. O custo do gratuito. O que é que nós estamos a dar? Então, se não pagamos nada, então o produto somos nós. Mas isso quer dizer que nós estamos a dar informação que alguém mal intencionado pode usar contra nós. Só que o desafio é que com as novas ferramentas de inteligência artificial, principalmente a maior, por exemplo, da OpenAI, o código não é aberto. Ou seja, e é o grande drama legislativo que está a acontecer no mundo, é que ninguém tem acesso. Há modelos de open source abertos, mas ninguém no mundo neste momento sabe o que é que o GPT tem, em que informação é que ele vai buscar, o que é que ele pode ter. Nós só sabemos que ele foi atualizado agora e que supostamente tem tudo a internet até abril de 2023. O que é tudo? Exato. O que é tudo? Nelson, enfim, este tema da privacidade é um dos desafios que a implementação destas tecnologias vai trazer. Enfim, que outros desafios? Ou seja, isto é muito bonito falar destes quase chavões, não é? Mas depois de tornar isto real, tem uma série de desafios. André, eu se calhar vou-me centrar aqui em 2 estudos que a Deloitte fez recentemente, inquirindo, por um lado, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros,
sobre como é que viam a digitalização do seu trabalho, a digitalização como apoio ao seu trabalho, e por outro, um outro inquérito feito, e este inquérito é feito em Portugal e no resto da Europa, 1.800 pessoas, das quais 150 em Portugal, mas um outro feito a 50 gestores de empresas no âmbito da saúde. A primeira nota, como destes dois estudos, é que acho que há em Portugal sempre algum excesso de confiança. Okay? quem está no sistema. Se não vejo, se 94% dos gestores consideraram que o sistema está bem preparado, está bem ou muito bem preparado para endereçar os desafios da transformação digital. Os profissionais, 84% consideraram que o seu posto de trabalho, a sua organização, está bem ou muito bem preparada para a digitalização. No entanto, o que nós temos vindo a acompanhar, e aqui muito ao encontro do que o Sr. Bastonário acabou de dizer, as coisas têm uma velocidade própria que têm que evoluir por um conjunto de fatores. Nós, além da prescrição médica eletrónica, o MySNS, que vimos, se calhar recentemente, falta aqui mais qualquer coisa para aquilo que podemos dizer que é a nossa experiência como consumidores noutras indústrias. Mas então, que fatores é que os gestores colocavam como primeiro lugar como inibidores da aceleração da transformação digital? Em primeiro lugar, a literacia digital dos trabalhadores e da própria população. São os gestores a dizer, bem, na realidade, eu preciso que o resto de quem estudou no passado aprenda as artes do ofício de agora, não é? Portanto, que as equipas se refresquem, que procurem perceber o impacto da tecnologia no seu trabalho. E, por outro lado, também os próprios cidadãos vão ter também a solução. E depois nós temos várias gerações. Um dos temas disto digital é a equidade também no acesso, porque nós não somos todos, não lidamos todos da mesma forma com o digital, principalmente por faixas etárias. Então, 63% dos gestores consideraram, ou quase 2/3, que este é o principal inibidor, é a literacia digital de quem está no meio. O segundo aspecto tem a ver com a infraestrutura do passado, a infraestrutura pesada e aquilo que eu tenho hoje em dia ao seu dispor. Eu não vou dizer em que região autónoma, mas há pouco tempo, num conjunto de hospitais, numa região autónoma, encontravas mais de 120 sistemas só para gerir, prestações e serviços dentro legacy. É o legacy. O legacy, pronto, o legado, aquilo que está em prática é pesado e digamos, pegando aqui num termo que nós utilizamos muito, é uma dívida técnica que está no balanço de todos os tempos, de todas as empresas, e nós não conseguimos estalar os dedos e mudar e começar do zero. Então, mais de 50% consideraram que este seria, digamos, o segundo fator mais inibidor. Terceiro, a burocracia e a regulação. Obviamente, a regulação tem aqui um fator importante, como é que eu vou prevenir toda esta questão da privacidade dos dados, da equidade, da ética e pronto, e até do sentido da responsabilização sobre os atos médicos. Então, pronto, literacia, infraestrutura, digamos, legada e burocracia. Ou seja, não estão assim tão preparados, porque há uma série de problemas. É, exatamente. Nós, portugueses, temos sempre, se fosse eu, não é? Pronto, eu teria, mas como há o resto da população que não entende o digital, há digamos, uma infraestrutura que me vai custar dinheiro a mudar e custar muita energia, e há toda uma burocracia e uma regulação. Perguntando aos profissionais o que é que seriam os fatores inibidores mais para avançar para o digital. Em primeiro lugar, burocracia. Pronto, aqui temos aqui também algum alinhamento. Segundo e terceiro lugar é o custo e a incerteza sobre a tecnologia. Aqui também mapeia o que os gestores acham da literacia, ou seja, as pessoas não sabem bem tanta coisa, não vamos falar tanto chat GPT, etc., mas o que é que se aplica à minha profissão? O que é que eu vou fazer no meu negócio? Qual é a tecnologia? Então acho que há aqui a necessidade, claramente, de uma visão estratégica dos vários intervenientes, mas desde logo do SNS, mas também das outras entidades todas, ter uma visão estratégica de como avançar com isto e criar, digamos, o mínimo de incerteza, um roadmap que consiga gerir essa incerteza tecnológica. Vamos fazer certamente muitas coisas que não vão ser as últimas tecnologias que vão vingar, mas temos que fazer algo, mais uma vez por causa daquela pressão entre o custo, digamos, e o desenvolvimento da nossa economia. Uma coisa que os profissionais todos queixaram foi,
principal across the board geral, digamos em quase todos, que é, alguém diz que nós não somos literados para isto, nós não temos a mínima, não há formação, há muito pouca formação para os profissionais de saúde para mudarem o seu próprio trabalho. Então, aqui alguns aspectos para considerar. Uma visão estratégica clara de como avançar. 2, ter uma inovação um pouco mais aberta e menos fechada naquilo que são os, digamos, intervenientes típicos do nosso Sistema Nacional de Saúde, abrir a outras entidades, mudar a forma como incentivamos, digamos, esta inovação. Não podemos permanecer, digamos, com aquele dogma de que se alguém fizer inovação é for benéfico ao sistema, mas se ganhar dinheiro então é pecado, não pode, não é? Tem que haver aqui também alguma... acho que o incentivo económico deve existir também para a inovação e depois esta questão de obviamente a regulação sendo um travão tem que também pensar como é que isto tem impacto ao nível da equidade, da ética, da proteção dos dados e até da responsabilização dos dados médicos. Sem ser um travão demasiado, se calhar. Sim, vamos lá ver o que sou inquinado, porque do meu lado, embora a Deloitte também tenha uma área que trabalha do lado da regulação, o meu lado que é mais da transformação, sou mais para acelerar do que para travar, mas tem que haver estes estabilizadores e compreendemos que são estabilizadores e não são, digamos, indícios à inovação. Ela nota, Filipe, como é que estas evoluções vão também mudar a profissão de farmacêutico e, se calhar, até o conceito de farmácia? Eu preocupo-me menos como é que vão mudar o conceito de farmácia, porque o conceito de farmácia deve se ir adaptando à realidade e ao serviço do utilizador final, do cidadão. Preocupa-me mais digamos, o intermédio. Eu fui regulador durante mais de 10 anos e, portanto, eu tenho esta visão da importância da regulação. As novas tecnologias são apenas ferramentas. São ferramentas muito úteis que nos permitem atingir objetivos que até agora não eram possíveis ou atingir mais facilmente objetivos que demoravam muito tempo. E, portanto, nós temos que nos focar nos objetivos e não usar todas as novas ferramentas que estão disponíveis porque são novas e devem ser usadas. E, portanto, nós devemos partir do princípio do interesse do ser humano, do interesse do cidadão. Nunca esquecendo princípios como a privacidade, princípios como a ética, como a equidade no acesso e depois disso, então escolher as melhores ferramentas que em cada momento nos ajudam a manter ou a atingir estes princípios. Do ponto de vista da regulação, a regulação tem este aspecto e eu separava a regulação de burocracia. Muitas vezes as coisas vivem, digamos, em conjunto. Sim, exato. Mas a regulação é criar regras para garantir a segurança e o bom serviço aos cidadãos. A burocracia deve ser evitada o mais possível, mantendo este princípio da regulação. E o que me preocupa aqui é o mundo real. Nós temos as ferramentas e temos um mundo que não está preparado para adotar estas ferramentas, garantindo a segurança e os bons resultados. Isso preocupa-me. Nós não temos um sistema de dados digno até do nome de sistema. Nós temos um conjunto de dados que muitas vezes os próprios sistemas e as próprias instituições dentro do sistema consideram que são deles, quando os dados são do cidadão. Exato. E devem ter acesso a todos os seus dados e não ter os dados fatiados por instituição que lhes deu origem. Eu dou um exemplo, como o meu filho teve um problema, porque ele é asmático durante a Covid, às 4 ou 5 da manhã, estava a fazer um raio-x no Amadora Sintra, às 9 da manhã estava a fazer outro na CUF Tejo. Porquê? Não era porque ele entre as 5 da manhã e as 9 da manhã tivesse mudado muito o estado dos seus pulmões, foi porque não havia maneira de partilhar os dados que por acaso eram dele. Não é? E, portanto, isto não pode acontecer, ou por outra, acontece, mas não permite que o sistema, que depois haja ferramentas que leiam os dados todos e tratem os dados, porque os dados não estão todos disponíveis. Isso é uma ineficiência enorme. É uma ineficiência e é um passo limitante à boa utilização das novas ferramentas. Exato. O outro aspecto, que era aquele que eu frisava há pouco, é a falta de cultura dos próprios utilizadores destas novas ferramentas relativamente a elas. Nós em Portugal, e isto foi muito bem sublinhado
penso que pelo Nelson, que é, nós somos early adapters de qualquer coisa que é nova, não é? E isto é um problema nesta situação, não é? Que é usar sem conhecer muito bem, mas é uma coisa nova. Eu próprio tenho esse perfil, portanto, é uma atitude nossa. Literalmente. Só que nós estamos a pôr em risco, provavelmente, a saúde, a privacidade, os princípios éticos que afetam outras pessoas com isto. E enquanto não houver uma estratégia, e se há coisa que Portugal tem, eu acho que Portugal tem uma doença genética que é, não expressa o gene que produz estratégia, nós não temos nunca uma estratégia que permita formar os profissionais no conhecimento das tecnologias e na forma de melhor as utilizar, nós vamos ter um problema, porque há profissionais com 50, com 60, com 40, com 30, que não têm obrigação, não tiveram disciplinas de informática sequer, quanto mais destas novas tecnologias, e vão ser eles que vão ter que as utilizar ou que interpretar os resultados. E os reguladores têm o mesmo problema, porque os reguladores estão habituados, e tudo aquilo todas estas novas tecnologias que condicionem um diagnóstico ou uma terapêutica são automaticamente dispositivos médicos. E têm que seguir o Regulamento Europeu dos Dispositivos Médicos. Uma das coisas que discutia quando eu ainda estava no Infarmed e essas reuniões do novo regulamento eram os algoritmos. Por exemplo, um algoritmo condiciona um diagnóstico a uma terapêutica e passa a ser um dispositivo médico. Todo o sistema está feito para produtos acabados. Isto é, eu autorizo um produto com estas características. Um algoritmo para a semana é diferente daquele que eu acabei de autorizar. Como é que nós regulamos Está constantemente a evoluir. Dispositivos médicos que são coisas vivas, não é? E, portanto, é preciso que os próprios reguladores tenham formação para que, de uma forma, digamos, responsável e informada, consigam melhor regular esta nova realidade. Com dinâmicas muito diferentes. No nosso sistema, eu acho que a inteligência artificial primeiro tem que servir para ajudar a inteligência natural dos nossos decisores a perceberem que tem que haver verdadeiramente uma estratégia e que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, e já não falo dos privados, mas um sistema tem que ter público e privado, porque os doentes andam em todo lado, não é? E os dados têm que andar com eles. Têm que andar com eles. E os profissionais, estando no privado ou estando no público, têm que ter acesso a todos os dados relevantes sobre aquele doente para ter a melhor decisão. E enquanto isso não estiver a funcionar, não há ferramenta de novas tecnologias que resista, porque não tem o sistema preparado para... Enquanto o sistema estiver estanque. RGPD já foi um passo. E o sistema europeu de dados em saúde vai ser outro. Mas, infelizmente, em Portugal, nós vamos sempre empurrados pela legislação europeia. Porque nunca projetamos nada, nunca nos preparamos para nada. E depois estamos sempre ali no fio da navalha. E depois ainda somos, quando há legislação europeia, eu não quero ser crítico, mas é a realidade. Quando há legislação europeia, somos dos últimos a transpor, por exemplo, uma diretiva. Estamos sempre quando víamos, nós somos um país pequeno, médio a nível europeu, somos 10 milhões de pessoas, São Paulo tem mais gente do que Portugal inteiro e temos, e sabemos o que aí vem, quer dizer, as coisas são discutidas na Europa, nós sabemos tudo o que aí vem, não somos capazes, ou não queremos nunca antecipar e prepararmos adequadamente para depois sermos dos primeiros, dos líderes, que esse é outro problema, é a falta de estratégia e investigação e desenvolvimento em saúde, nomeadamente na área do medicamento. Nós devíamos estar a apanhar esta onda com os os PRRs e etc., a onda da inovação biológica e das novas tecnologias terapêuticas, para termos em Portugal empresas de raiz que não precisam de grandes estruturas fabris, o que precisam é de cérebro e de preparação, isso nós temos, mas não temos a tal estratégia para aproveitar esta nova oportunidade e afirmar Portugal numa fase em que a Europa toda está a recuar, está a industrializar-se novamente e a arrepender-se de ter mandado tudo para a Índia e para a China. E nós, em Portugal, continuamos a ser uma estratégia para adequadamente estarmos na crista da onda da inovação terapêutica. Eu diria mais, de inovação, ponto.
É Eu só falo da área. Não, porque o RGPD nós entramos. Nós agora, há um grande exemplo. Agora vai ser, há uma diretiva europeia que as empresas públicas ou críticas que trabalhem para as empresas públicas tenham de adotar o Decreto-Lei 65, entrou o ano passado, agora vamos ter de adotar a NIS 2. Isto fala-se na Alemanha já há 2 anos. Em Portugal ainda não ouvi falar em nada disto. NIS 2 é uma diretiva de cibersegurança de entidades críticas. Em Portugal ainda, literalmente, nunca ouvi falar nisto. Ou seja, por isso é que eu estava a dizer, inovações, ponto. O problema é que Portugal claramente sofre deste defeito genético de segregar estratégia. Mas uma curiosidade, só que nós não estamos a exportarmos fábricas, né? A Europa mandou fábricas para a China, agora vamos mandar dados, porque todo este tema da interoperabilidade e do acesso aos dados, por outros motivos que não necessariamente os melhores, mas na China isto é um dado certo, ou seja, a quantidade de dados com que eles podem minerar para trabalhar e para investir em inovação na saúde vai deixar a Europa com um bocado, digamos, atrás. E Portugal, por maioria de razão, e mais atrás por aquilo que o Sr. Bastonário acabou de explicar. Mas pronto, só para dizer que o jogo da inovação também, de certa forma, pela nossa Portugal e Europa, alguma inércia na forma de gerir isto tudo, podemos estar aqui a perder algum comboio da inovação. Espero que não, quero ser otimista, mas... Muito bem. Fica então esse apelo à estratégia. Mas em boa verdade, só um comentário, em boa verdade, a União Europeia faz mais do que os Estados Unidos, por exemplo. A nível de controlar as entidades privadas, faz muito mais que os Estados Unidos. Faz, sim. Eles são bons a inovar e nós a controlar a inovação. Muito obrigado aos três, foi um prazer. Muito obrigado. Já a seguir vamos para um coffee break e voltamos com uma conversa entre José Pedro Inácio, CEO da Advance Care, com o Francisco Botelho, diretor do Ecosseguros. Até já. Obrigado.